Boa noite, irmãos. Vamos nos achegando aí. Gente, essas não são as nossas cadeiras definitivas não, tá, queridos? Essas são cadeiras que nós alugamos para o almoço de hoje, tá bom? Aí, como de manhã nós fizemos essa organização aqui, mais ou menos esse esquema, né? Foi mais ou menos esse de manhã, né? Então aí eu falei, vamos deixar esse para de noite mesmo. Tá todo mundo com a barriga cheia de feijoada para carregar banco. Aí eu falei, não, à noite a gente volta os bancos, deixa essas cadeiras aí hoje de novo. Então, mas a gente vai devolver essas cadeiras, tá? Meus irmãos, falando nisso, deixa eu falar duas coisas. Primeira, queridos varões fortes do Senhor, combatentes do exército do Altíssimo, você não precisou ir com Jericó lutar em Jericó. Você não precisou ir com Gideão, ser um dos 300 de Gideão. Então você pode carregar um banco para trazer de volta quando o culto acabar. Amém? Quando você lê a história da Bíblia e fala assim, com certeza eu era um desses 300 que tinha ficado com Gideão. Prova isso carregando um banco hoje, meu irmão. Né, Guto? Gostou dessa propaganda, Guto? Não pode, né? Quarta-feira você carregou, hein? Inclusive, hoje é aniversário do Guto, viu, gente? Depois vocês dão parabéns para ele, tá bom? E aí, todo mundo tem o direito de carregar um banco junto com ele hoje. Ele vai carregar o banco de um lado e você do outro. De parabéns. Outro assunto que tem a ver com isso é que nós temos bastante feijoada. A bênção da multiplicação do Senhor foi muito abundante. Não foi que a Rose gosta de fazer em abundância, não é isso. Não é, de jeito nenhum. E estava uma delícia, mas nós vamos vender marmitex de feijoada agora, no final do culto também, tá bom? Então, tá sem janta em casa? Achou, né? Leva lá a marmitex. Não, janta tem, mas almoço de amanhã não tem. Achou de novo, tá bom? Então, aí no final do culto, lá atrás, tem só o que tem, tá bom? Ninguém vai fazer mais feijoada. E é só feijoada, tá? Não vem arroz. O arroz você faz em casa, quando você chegar rapidinho na panela ali, né? E não tem os outros acompanhamentos também, tá bom? Que tinha hoje de manhã, mas acabaram. Então, só a feijoada. Mas ajuda aí, que é tudo... tem algumas sobremesas e algumas latinhas de refrigerante e suco também, né? E suco, que sobraram de manhã também, tá bom? Então, se você já quiser levar com latinha e com sobremesa não tem muito não, né? Sobremesa, assim, e tá valendo disputar no tapa, se isso não fosse estragar a comunhão cristã, né, queridos? Então, não precisa disputar no tapa. Tá bom, queridos? Então, não percam, vão lá pegar a sua marmitex de feijoada. Amém? Muito bem, queridos. Eu acho que... lembrando, tem mais um aviso. Mais 2 avisos, tá bom? Mais 2 avisos. Domingo que vem nós temos assembleia, certo? Domingo que vem. Então, se você é membro da igreja, está convocado a participar da assembleia no domingo que vem, que acontecerá pela manhã, ali no horário do culto da manhã, tá bom? Que é 10h30, esse horário aí, né? Então, assembleia domingo que vem. Se você não é membro da igreja, mas quer se tornar membro da igreja, fala comigo, tá bom? Mas aí se você quer se tornar membro da igreja já nessa assembleia, a gente precisa conversar essa semana, tá? Então você fala comigo e a gente bate um papo, beleza? Eu falei que eram 2, né? Lembrei, outro aviso. Queridos, terça-feira agora, mais 2 avisos, antes de terça-feira agora. Em julho, 27 de julho, nós temos a nossa EBF. 27 não, 25. 25 de julho, nós temos a nossa EBF, tá bom? Vamos precisar de voluntários, você já pode dar seu nome aí. Tem alguma área de expertise que você pode contribuir, porque temos trabalho para todas as áreas, tá bom? Então, dá seu nome para a Nath vai te colocar aí numa parte da equipe aí, e vai ser muito bom. Todo ano é uma bênção, e esse ano vai ser uma bênção também. Esse é o nosso lema,
tá bom? Convocação oficial para o time de Jesus. E vai ser depois da Copa. Então, todo mundo orando pelo Hexa, para não estragar a EBF, né, Rio? A Rio está preocupadíssima com isso, tá? Ontem ela estava dando graças a Deus pelo gol do Vini Júnior, que salvou a EBF. Para não ser um clima meio, né? Tá bom, gente? E o outro aviso, agora sim, é o último, é o seguinte, queridos, o Nicolas, faz assim, Nicolas. O Nicolas trabalha com design gráfico, está estudando para isso também, além de trabalhar com isso, estuda isso também. E vai nos dar uma aula aqui na terça-feira, tá bom? Terça-feira à noite. Que hora que a gente marca, Nicolas? Esqueci de combinar contigo. 7h30, pode ser? 7h30, terça-feira, tá bom? Eu já falei com o pessoal da mídia, é voltado mais para a igreja, né, Nicolas? Eu falei com o pessoal da mídia, vários irmãos da mídia estarão aqui, mas eu quis abrir para todo mundo que quiser, tá bom? Terça-feira, 7h30, vai ser muito bom, não perca, se você tem interesse nessa área, e vai ser uma bênção. Amém? Muito bem, queridos, agora sim, vamos orar, meus irmãos, abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque quando nós nos reunimos aqui, não viemos movidos pela nossa intenção, mas viemos movidos, ó Deus, pela graça do Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é aquele que nos buscou quando vivíamos nas trevas, aquele que nos tirou, ó Deus, do lamaçal do pecado e nos colocou, ó Pai, no convívio e na comunhão com o Senhor mesmo. E não só isso, ó Pai, o Senhor também nos deu uma família, irmãos com quem nós partilhamos a fé e também, ó Deus, partilhamos a graça do Senhor em forma de dons e de cuidado mútuo. Que assim, ó Deus, o Senhor seja glorificado, tanto neste culto agora, como também na nossa maneira de viver. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Cacá não precisa descer não, hoje é dia do pastor. Antes de começarmos o culto, eu queria convidar o Wagner, representando aqui a nossa igreja, para trazer um presente em nome de toda a nossa comunidade para o nosso pastor pelo dia do pastor, né, gente? O povo que está aí na labuta. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. É uma honra, né, de poder representar toda a comunidade Vida Nova e louvar a Deus pelo dia do pastor e principalmente pela vida do Cacau, né? Pela dedicação que ele tem tido como instrumento nas mãos do Senhor, através da ministração da palavra, através das intercessões, né? Ele tem sido uma inspiração para nós, né? De querer ser mais parecido com Cristo, né? Uma coisa que o Cacau sempre enfatiza é a vida prática da comunidade, né? Como o Evangelho traz transformação nas nossas vidas, né? E sempre quando eu converso com ele, ele traz assim uma conversa leve, né? Nos faz sentir a vontade de parecer mais com Jesus, né? Então eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida do Cacau, que o Senhor renove a cada dia suas forças, que ele continue sendo esse instrumento, se dedicando, né? Ele tem essa habilidade no trato, né, relacional com cada um dos membros dessa comunidade. Então eu quero fazer uma oração e agradecer a Deus, representando aí toda a igreja, e depois vou dar um abraço nele, né, que ele se sinta abraçado por toda a nossa comunidade. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este momento, pelo dia do pastor, pela vida do Cacau, também da Nath, pelo seu ministério, Senhor. Que o Senhor continue renovando as suas forças, que o seu ministério, a sua missão seja profícua, seja próspera, que através dele, Senhor, nos sintamos inspirados a parecer mais com Cristo, a te buscar, Senhor, a vivermos essa vida prática em comunidade. Senhor, o abençoe, derrame chuvas de bênção e de graça na vida dele e de toda a sua família. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de toda a comunidade Vida Nova, quero passar essa pequena lembrança aqui para o Cacau.
É pesado, mesmo que é pesado. Ó, Teologia do Antigo Testamento, do Bruce Waltke, muito bom. E tem mais. Comentário de João do Carson. Muito obrigado, gente. Obrigado, irmão. Pegamos com a linha da lista da Amazon, gente. Vai ver a inspiração não estava na lista da Amazon, né? Amém. Eu queria convidar você agora a ficar de pé, para nós começarmos, né, o nosso momento de culto, de adoração ao Senhor. Que oportunidade maravilhosa, irmãos, é estarmos aqui juntos, uns com os outros, né? Que o nosso coração permaneça nele. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Eu não me canso, Pai, de agradecer todas as vezes que eu estou aqui ministrando louvores, Pai, a Ti, do quão bom é estarmos juntos aqui, de que isso é um presente e é um privilégio também. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, que sejamos adoradores mesmo em espírito e em verdade, através das nossas ações, através das nossas palavras e do amor que nós temos uns pelos outros e por Ti também, Pai, em nome de Jesus. A Ele todo som de todos nós.
Obrigada, Pai, porque nós podemos louvar a Ti. Obrigado também, Senhor, porque a Sua graça, ela nos alcançou. Obrigada, Pai, porque um dos maiores presentes é podermos estar em Tua presença, diante de Ti. E podemos estar com confiança, com graça, com amor, sendo justificados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse é o lugar que nós queremos estar. É o melhor lugar que nós podemos estar, Pai, que é em Ti. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus.
Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, tua presença, Senhor, em tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado também porque o Senhor é a nossa fortaleza. Obrigado, Pai, porque nos dias mais nublados, nos dias mais sombrios, nos dias em que o medo encontra o nosso coração, antes a graça e o amor já nos alcançaram. Só que muitas vezes, Pai, nós nos esquecemos disso, de que o teu amor chegou primeiro. A tua graça chegou primeiro do que o medo, do que as notícias ruins. E por isso, muitas vezes, Pai, nós temos dificuldade de lidar com tantas situações inesperadas que tiram o nosso chão e que nos trazem segurança, Pai. Quando o medo vem, invade os nossos sonhos e a tristeza enfraquece o nosso olhar. Nos lembre que Jesus venceu a morte, enviou quem vem nos consolar. Mais uma vez do início. Quando o medo vem, invade os nossos sonhos e a tristeza enfraquece o nosso olhar. Nos lembre que Jesus venceu a morte, enviou quem vem nos consolar. Escuta a nossa oração, entende nossa missão, confiamos no teu poder. Nos deixe ver a tua mão, se para sim ou para não, te entregamos nosso viver. Hoje veio a tribulação, excede o nosso entendimento, traz paz ao nosso coração. Sim, Senhor, traz a tua paz, Deus, sobre o nosso coração turbulento, Senhor. Quando o medo vem, invade os nossos sonhos e a tristeza enfraquece o nosso olhar. Nos lembre que Jesus venceu a morte, enviou quem vem nos consolar. Escuta nossa oração, entende nossa missão, confiamos no teu poder. Nos deixe ver a tua mão, se para
devemos ir e estar, Pai. Tu és a nossa fortaleza, refúgio em meio à tribulação. Excede o nosso entendimento, traz paz ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a paz que excede a todo entendimento é a paz que está em Ti e que pode estar em nós também, Senhor. Sonda o nosso coração, Pai. Sonda o nosso coração, Senhor, e o mais incrível é saber que mesmo, Senhor, conhecendo cada partícula do nosso interior, o Senhor escolhe nos amar. O Senhor escolhe estar conosco. E os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo pode ver, vem dentro de mim.
me enche da tua paz. Obrigado, Senhor, porque nesse momento, Pai, em que nós louvamos o Teu santo nome através de canções, nós podemos dedicar todo o nosso som, toda a nossa voz. Nós podemos entender e compreender e cantar de que a Tua presença é o melhor lugar que nós podemos estar. Percebemos também, Deus, de que mesmo que o medo e as aflições cheguem, o amor e a graça chegaram primeiro. E essa é uma verdade, Pai, que precisa estar escrita dentro do nosso coração. E reconhecemos de que o Senhor sonda, conhece tudo aquilo que nós somos e todos os nossos caminhos. E mesmo assim escolhe nos amar e nos enche da Tua paz que consola o nosso coração. Obrigado por isso, Senhor. Que permaneçamos assim com essas verdades para compreender agora, Deus, a Tua palavra que nos guia, que aponta para nós o caminho e a direção. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Graças a paz, igreja. Quero chamar aqui as crianças. Elas vão ter a pregação mais adequada para a idade de cada um deles. Está todo mundo aqui? Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Sim, Senhor, a Tua fidelidade leva a nossa vida mais além do que nós podemos imaginar. Então, que a Tua palavra hoje seja pregada com fidelidade. O Evangelho seja exposto tanto aqui, ó Pai, quanto nas salas onde as crianças, cada uma na sua faixa etária, estarão. Que nós que estaremos pregando, proclamando a Sua palavra, possamos fazer isso, ó Pai, no poder e na dependência do Espírito Santo, Senhor Deus. Prega a Bíblia para as crianças, prega a Bíblia para os irmãos que estarão aqui no templo, prega, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já proclamou, aquilo que o Senhor já revelou. Cristo Jesus seja mostrado, Sua glória seja exposta aqui pela pregação da Sua palavra, Senhor. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem.
Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Mais uma vez, quero dizer aos irmãos que permaneça com a sua Bíblia aberta e vá acompanhando na sua Bíblia conforme eu for citando os versículos durante a pregação. Esse texto que nós acabamos de ler mostra João desenvolvendo o seu ministério profético de preparação do povo para a chegada do reino de Deus e do rei do reino de Deus, Jesus. E o que nós vemos pelas palavras de João é que este reino de Cristo Jesus é um reino que trará justiça e juízo. O reino de Cristo, o reino de Deus, é um reino de justiça e de juízo. Ele mesmo diz no Sermão da Montanha que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, e essa justiça que fartará é a justiça do reino de Deus para aqueles que têm fome dela nesta era. Mas, ao mesmo tempo, no estabelecimento dessa justiça na terra, os injustos serão eliminados. E quando eu digo os injustos, eu estou dizendo daqueles que promovem a injustiça neste mundo. Não há lugar na era vindoura para aqueles que, mesmo após a chegada do reino de justiça de Cristo, permanecem na injustiça, porque amam a injustiça. Não haverá lugar no reino de luz para aqueles que amam as trevas e, por amarem as trevas, odeiam a luz. Então, a chegada do reino de Deus é também um tempo de separação dos bodes das ovelhas, do joio do trigo, e aqui, nas palavras de João Batista, do trigo da palha. Mas é importante, antes de nós começarmos a meditar nesse texto, nós nos lembrarmos que João ele não tem a revelação completa de Gênesis e Apocalipse como nós temos. O que João sabe, pelas palavras dos profetas do Antigo Testamento, é que a vinda do Messias traz consigo uma oferta de graça e salvação para todo aquele que invocar o nome do Senhor, como em Joel 2,32. O Messias, o Cristo, ele vem anunciando o ano aceitável do Senhor, diz Isaías, capítulo 61. As boas novas aos pobres, a libertação aos cativos, mas também vem anunciando o dia da vingança do nosso Deus. É um período, diz o profeta Joel, de derramamento do Espírito sobre toda a carne, mas também é o grande e terrível dia do Senhor. Ele diz no final do 31, capítulo 2 de Joel. E nem João, nem nós sabemos por quanto tempo dura esta oferta de graça e salvação antes que venha o juízo. Mas, pelas palavras de João neste texto, dá a entender que para ele, aparentemente, essas coisas aconteceriam ao mesmo tempo, simultaneamente. Existe uma urgência aqui nas palavras de João que revelam que, no entendimento dele, o Messias vem para estabelecer plenamente o seu reino já naquela geração. E uma vez estabelecido esse reino, seria então o fim dos ímpios, dos injustos, dos opressores. O mal estaria com os dias contados. A gente consegue perceber essa urgência de João quando João fala, por exemplo, da ira vindoura, no versículo 7. Uma ira que está vindo, uma ira que está chegando já.
Quando João diz que o machado já está posto à raiz das árvores, no versículo 9, desculpe, este já indica que esse juízo é iminente. E quando João diz que ele já está com a pá na sua mão para limpar a sua eira, no versículo 17, parece que essa limpeza é uma coisa que para João vai acontecer já naquela época. Então é isso, né? Para João, aparentemente, essa primeira vinda de Cristo já é o juízo de Deus. E o reino messiânico sendo estabelecido plenamente. Este, inclusive, é um padrão nas intervenções divinas ao longo da história bíblica. Pense no dilúvio. Houve uma salvação no dilúvio para a humanidade por meio de Noé e a sua família, abrigados na arca. Mas, ao mesmo tempo, houve condenação e juízo para a humanidade corrompida. Nas pragas do Egito, elas são, ao mesmo tempo, libertação para os hebreus, mas juízo de Deus sobre os egípcios. E mesmo no castigo divino para o seu povo de Israel e Judá, por meio dos exílios assírio e babilônico, a terra que não recebia os seus descansos, recebe o seu descanso quando o povo é tirado de lá. Então sempre há esse padrão, salvação para uns, condenação para outros. Quase sempre o Senhor opera na história trazendo simultaneamente salvação para uns, juízo para outros. Mas este não era o plano de Deus para este momento da história. Deus, por sua graça e misericórdia, estenderia esse período de graça por mais de 2000 anos e continuaria estendendo até hoje, ainda ofertando salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Portanto, meus irmãos, uma vez que nós ainda estamos nesse período de graça, estes apelos proféticos de João, neste texto, permanecem nos chamando ao arrependimento e nos alertando de um juízo que ainda está por vir, do qual todos nós, se crermos em Jesus, podemos escapar. Amém? Mas mesmo que o padrão dessa vez seja diferente no tempo, ele não será diferente no conteúdo. Nós ainda podemos esperar salvação para uns e condenação para outros. Salvação para os crentes e condenação para os descrentes. No dilúvio, a oferta de graça era entrar na arca da salvação ou ficar de fora e ser condenado pelas águas do dilúvio. Essa oferta de graça durou até que Deus fechou a porta da arca, fechando assim a porta da graça e enviando o juízo. E aqui, a oferta de graça é entrar no reino de Deus por meio de arrependimento verdadeiro e reconhecimento do Rei Jesus, ou ficar de fora e ser lançado em fogo que nunca se apaga, como João diz aqui no versículo 17. João começa demonstrando, então, que para entrar neste reino e ser salvo desta ira vindoura, não basta ser filho de Abraão, não basta se submeter a rituais externos, é preciso uma transformação interna, é preciso arrependimento genuíno. João usa um termo muito forte para se referir às multidões que vêm a ele, às multidões que vêm para receber o batismo. Ele diz, raça de víboras. O peso desse termo, raça de víboras, ele está numa das primeiras promessas messiânicas, o texto de Gênesis 3,15, que fala da inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, o Messias. As multidões vêm a João para receber um batismo de preparação para a chegada desse Messias, desse reino messiânico. E João expõe a sua hipocrisia, demonstrando que eles, na verdade, são inimigos do reino. São uma raça de serpentes venenosas, de víboras, como a serpente enganadora no jardim do Éden. E João está dizendo isso não para uma multidão de gentios, mas para uma multidão de judeus. Esse povo se vê como o povo escolhido de Deus. Eles são a descendência de Abraão. As promessas do reino de Deus são para eles. Mas João, já prevendo que essa seria uma carteirada do povo, acrescenta que Deus pode levantar filhos para Abraão, até mesmo das pedras. Ser descendente biológico de Abraão, ter o sangue de Abraão nas veias, não faz de alguém automaticamente um crente. Não garante acesso VIP ao reino de Deus.
Mesmo o Antigo Testamento deixa claro que para tomar parte na bênção de Abraão é necessário ter a mesma fé de Abraão. Não basta apenas ser filho de Abraão. Abraão teve muitos filhos, mas nem todos foram filhos dessa promessa, nem todos participaram dessa bênção. E para entrar no reino de Deus é necessário arrependimento genuíno, é necessário reconhecimento de pecados e mudança real, mudança que gera frutos. Então alguém pode ser biologicamente filho de Abraão, mas espiritualmente filho da serpente. Alguém pode dizer que tem fé, mas se essa fé não gera obras de justiça, é uma fé morta, como diz Tiago. Assim como o arrependimento verdadeiro produz transformação, leva a confissão sincera, leva a uma mudança de atitude, leva ao ressarcimento de prejuízos quando é possível e o enfrentamento das consequências. Do contrário, João diz no versículo 9, o machado está posto, está aplicado para a raiz das árvores, para cortar aquelas que produzem frutos maus. Veja que o machado corta as árvores, meus irmãos, pela raiz. Essa é uma linguagem que aponta para um juízo definitivo. Ela não está sendo cortada no tronco, ela está sendo cortada pela raiz. Estão sendo cortadas essas árvores definitivamente, porque o reino de Cristo é um reino de justiça. Mas como vai haver justiça no reino de Cristo? Como vai haver paz, como vai haver luz, sem que primeiro os promotores da injustiça, da violência, os amantes das trevas, sejam extirpados deste reino? Sem que eles sejam mandados para fora do reino de luz, para as trevas exteriores. Mas o contrário também é verdadeiro. Aqueles que entram neste reino devem desde já ser promotores da justiça do reino eterno de Cristo. Aqueles que entram neste reino devem ser, desde já, promotores da justiça do reino eterno de Cristo. E é isso que João vai ensinar a cada um dos grupos que lhe perguntam o que fazer. Como promover a justiça do reino de Deus em sua área específica. O primeiro grupo é a multidão no geral. Eles perguntam para João o que fazer. E João responde no versículo 11. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Meus irmãos, ter 2 túnicas já é muito pouco. Você provavelmente tem muito mais do que 2 roupas no seu guarda-roupa. Mas existe aquele, nessa época, que não tem nenhuma. E essa generosidade, este cuidado com o próximo é um ótimo exemplo do cumprimento da lei, que se resume em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Mas essa aplicação aqui, ela deve ser entendida à luz da iminência da vinda do reino de Deus. Está chegando um período de paz, justiça e prosperidade com a chegada do reino de Deus. E isso me permite agir com tal generosidade, porque em breve toda a pobreza será extirpada deste mundo. Como nós cantamos no domingo passado, toda dor é por enquanto. Por isso eu posso abrir mão, por enquanto, de uma túnica. Eu posso dividir meu alimento por enquanto. Eu posso apertar mais um no carro por enquanto. Eu não preciso viver uma vida plena e confortável neste reino falido, porque vem o reino de Cristo em sua plenitude, onde não haverá fome, dor, sofrimento, morte. Por isso eu uso os privilégios daqui para promover os valores de lá. Eu uso, meus irmãos, os poucos recursos daqui, que são muitos, inclusive, diga-se de passagem, para poder promover a justiça do reino eterno de Cristo neste tempo presente. Enquanto eu estiver aqui, eu quero fazer dessa Babilônia o mais parecido possível com a minha Jerusalém, com o lugar onde Jesus reina. Por quê? Porque na minha casa, na minha vida, na minha igreja, Jesus já é o rei. Amém? O segundo grupo que pergunta para João o que fazer é o grupo dos publicanos, que eram judeus cobradores de impostos para o Império Romano. E eles faziam a sua fortuna por meio de cobrar impostos além do que o povo devia. Um publicano que cobrasse só o que o povo devia, que cobrasse o valor de imposto exato, ele seria um publicano pobre. Ele não ganharia dinheiro. Por isso, os publicanos frequentemente cobravam um imposto superior. Eles tinham o apoio da guarda romana e tinha aquela vista grossa de Roma, neste sentido. Então, eles exploravam o povo.
Além disso, meus irmãos, o povo era simples e faltava muito instrução para o povo para entender como é que funcionava o sistema de impostos, né? Muito parecido com hoje em dia, né? Que a maioria de nós precisa de contador para poder fazer a declaração do imposto de renda, né? É um imposto todo maluco lá e aí facilita a corrupção. Então, João vai responder para eles no versículo 13: não cobrem mais do que o estipulado. Os publicanos aqui estão sendo chamados ao arrependimento, a uma vida em conformidade com o reino de Deus. João não coloca aqui a condição de deixar de ser publicano, mas não cobrar além do imposto devido. Não explorar as pessoas para ganho próprio, para conforto pessoal. E no mundo corporativo de hoje, isso é loucura, meus irmãos. No mundo de performance, de meritocracia, o que manda é a sobrevivência do mais forte. Afinal, o mundo é dos espertos, já dizia o Evangelho segundo Satanás. Mas no reino daquele que tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, a lógica é outra. No reino de Deus, nós aceitamos prejuízos por amor a Cristo e por amor de nossos irmãos. Nós temos um exemplo, em Lucas mesmo, Zaqueu, o publicano. Após seu encontro com Cristo, ele não apenas deixará de cobrar impostos de forma corrupta e abusiva, mas ele se propõe a restituir 4 vezes mais aquilo que ele roubou, em Lucas 19. Nesse trecho, inclusive, Jesus vai afirmar que Zaqueu também é filho de Abraão. Veja, lembra da carteirada que o povo deu? Este é filho de Abraão, não por ser descendente de Abraão, não por ascendência abraâmica, mas por imitar a mesma fé de Abraão. E o terceiro grupo que pergunta para João o que fazer é o grupo dos soldados. Esses soldados aqui provavelmente não são soldados romanos, mas soldados judeus, que compõem aquela guarda de Herodes na própria Galileia. A advertência de João para eles vai ser muito parecida com o que João disse já para os publicanos. Versículo 14. Não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Tanto soldados como publicanos, se aceitassem a ordem de João, eles estariam renunciando à riqueza e à fortuna. Esses homens jovens comuns, agora com o poder da espada, com a possibilidade de entrar no jogo da corrupção e construir também a sua fortuna por meio de extorsão, são chamados a não fazer isso. Veja, eles não estariam fazendo nada diferente. É pobreza, é violência. Aqui não tem ninguém civilizado aqui. É cada um por si. Não é? Não. Se o reino de Deus chegou, essas pessoas já não estão mais desamparadas. É como se João estivesse dizendo para eles: não se iludam com este pequeno poder temporário que Herodes deu para vocês, porque já vem um novo reino muito mais poderoso do que o reino de Herodes. Ele vai promover justiça na terra, então abandonem já a injustiça, arrependam-se dos seus pecados genuinamente, sejam batizados para perdão dos seus pecados e suportem temporariamente a situação de pobreza, de ser motivo de piada para os outros. Suportem a imitação de Jesus Cristo nessa era para reinar com ele na era vindoura. Se essas aplicações que João está dando aqui fossem colocadas em prática, o caos de pobreza, injustiça, corrupção daquele momento, ele já começaria a ceder espaço para a luz do reino de Deus. A pobreza, a violência, ela já começaria a ser extirpada e a justiça do novo reino já seria desfrutada e testemunhada dentro daquela comunidade. Ela seria uma primeira florzinha de uma primavera que tomaria a terra inteira. Meus irmãos, muito parecido com o que aconteceu lá em Gênesis, quando Deus começa a criar o mundo e está aquele caos, trevas, águas, abismo, e o Senhor começa a devagarzinho, 1 dia, 2, e aquilo vai ganhando beleza, vai ganhando forma, vai crescendo até um ponto que você tem ali tudo tão belo, que a cereja do bolo é uma família num paraíso. Tem a cena mais bonita do que isso, meus irmãos? Assim é o reino de Deus. Mas para que esse jardim de Deus tome toda a terra, de novo, as ervas daninhas vão precisar ser arrancadas. As árvores que produzem frutos maus, aquelas que não produzem bons frutos, elas vão precisar ser cortadas pela raiz, para que nunca mais brotem.
A eira vai precisar ser limpa. E é para esta realidade que as palavras de João, nos versículos 15 até o 17, apontam. A chegada do reino de Cristo expurgará a terra dos injustos. Quando? Nós não sabemos. Mas é certo que isso acontecerá. E é algo muito pouco pregado hoje, inclusive. O povo, aqui na expectativa do reino de Deus, já imaginava que o próprio João era o Messias. Mas João vai deixar claro que ele não é. O Messias é muito superior a ele. O Messias é muito mais poderoso do que João. O Messias é tão superior a João que João se vê indigno de soltar as correias das suas sandálias. Isso é algo, irmãos, que é feito pelo menor dos escravos quando alguém chega numa residência para poder lavar os pés dessa pessoa. E João vai comparar aqui o seu ministério com o ministério de Cristo. Veja como é que João compara. Ele diz: eu batizo com água, ou eu batizo na água, mas vem o Cristo, que batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou batizará no fogo. João consegue performar apenas o ritual externo de purificação, imergindo a pessoa na água. Mas Jesus, o Cristo, pode operar o enchimento interno do Espírito Santo. E Jesus também tem autoridade para imergir no fogo. E esse fogo aqui, meus irmãos, é o fogo do juízo. É o fogo que o ourives usa para tirar as impurezas do ouro e deixar só ouro. É este fogo. João coloca lado a lado aqui 2 sinais da vinda do Messias, que também são colocados lado a lado, em Joel capítulo 2, o derramamento do Espírito e o terrível juízo divino, o fogo. Espírito Santo e fogo. Espírito Santo sobre os crentes, fogo sobre os descrentes. João ilustra aqui o Messias chegando como alguém que vai limpar a sua era. É o dia da faxina. Guardando o trigo no seu celeiro, guardando aquilo que é proveitoso, aquilo que é útil para alimento, mas queimando a palha num fogo que nunca se apaga. A separação entre a palha e o trigo é semelhante àquela parábola que Jesus conta do trigo e do joio. A diferença é que na parábola de Jesus há um tempo dado para o amadurecimento dessas 2 sementes, antes que seja feita essa separação um do outro, né? Aqui João já imagina uma colheita já feita, já está na eira, e essa separação já vai acontecer. E esse fogo que nunca se apaga, talvez para nós não faça tanto sentido, mas para o judeu que está ouvindo João falando isso, ele lembra exatamente de um lugar que ficava nas proximidades de Jerusalém, que era um lixão, onde o lixo é jogado ali constantemente, e aquela combustão, aquele gás, aquilo ali faz com que o fogo ali nunca se apague. É um lugar conhecido como Guiena, ou Vale de Rinom. Você pode até já ter ouvido falar desse lugar. E aquele lixo se torna combustível, então, para esse fogo que nunca se apaga. Dizer então que alguém vai ser jogado em um fogo que nunca se apaga, um fogo inextinguível, é dizer que esse alguém será jogado fora. Será jogado como aquilo que se joga no Guiena. Não serve mais para nada no reino de Deus. Como Jesus diz no seu sermão da montanha sobre o sal que perde o seu sabor, ele diz, ele não serve mais para nada, senão para ser jogado fora. Este é o destino dos descrentes. Este é o destino daqueles que permanecem no reino da injustiça, mesmo após a chegada do reino de justiça de Cristo. Mas, novamente, ainda hoje a oferta de graça do reino de Deus continua. O chamado ao arrependimento e a fé em Cristo permanece. Deus é gracioso. Veja o que diz o apóstolo Pedro, falando a respeito da vinda de Cristo. Ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Irmãos, evangelizar é pregar o evangelho completo. Anunciar a oferta de perdão, mas também anunciar o destino final dos descrentes e dos injustos.
A condenação dos ímpios faz parte da boa notícia do Evangelho. A separação do trigo e da palha, e a extinção da palha que traz a injustiça para este mundo. É assim que João pregava o Evangelho. A boa notícia da chegada do reino de Deus, diz o versículo 18. João estava pregando boas novas, falando de fogo, machado, pá de separação. Ah, glória a Deus. Essa é a notícia completa. A oferta de graça e salvação de Cristo para aqueles que se arrependem genuinamente dos seus pecados e colocam sua fé em Cristo Jesus, e um alerta para aqueles que ficarem de fora. Um alerta de juízo para aqueles que, mesmo após ouvindo a boa notícia do Evangelho, permanecem nas trevas. Preferem as trevas, preferem a injustiça do mundo. Por isso a palavra de Deus nos diz: não amem o mundo. Não amem o mundo. Você pode usar o mundo, você pode viver no mundo, pode desfrutar do mundo, mas não ame o mundo, porque o mundo está com os dias contados. Ame o reino eterno de Cristo. Está um pouco pesado, né? Eu sei. Eu passei 3 dias com esse texto. Eu sei. Lucas, então, irmãos, vai concluir a sua sessão do Evangelho sobre o ministério de João, demonstrando a ousadia de João, que é preso por condenar os pecados do próprio Herodes. Os versículos 18 até o 20. Porque aquele que crê na chegada do reino de Deus, ele não teme os reinos humanos que se opõem ao reino de Cristo, e muito menos coloca sua confiança neles. João mantém seu ministério profético, mesmo diante dos pecados de uma autoridade, mesmo diante de perseguição. Muitos em nossos dias, meus irmãos, que se dizem profetas de Deus, se vendem às autoridades. São profetas como os falsos profetas do Antigo Testamento, que profetizavam aquilo que o rei queria ouvir. São guiados por espíritos mentirosos e fazem vista grossa aos pecados de autoridades, com aquela desculpa de que uma coisa compensa a outra, né? Pelo menos eu não vou citar exemplos, para que você não pense nenhum nome na sua cabeça aí, ainda mais em ano de eleição. Mas você sabe bem do que eu estou falando. Uma vista grossa para certos pecados, porque pende mais para o nosso lado. Mas se nós cremos na chegada do reino de Deus como João, se nós colocamos a nossa esperança no rei que está sentado à destra de Deus Pai, nós podemos profetizar contra os pecados do melhor dos governantes nessa terra, como o profeta Natã, que profetizou contra os pecados do grande rei Davi. Porque a gente sabe que nenhum presidente, governador, deputado, senador, ministro é a nossa única esperança. Nossa esperança está em Cristo e no seu reino eterno. Vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Aqui somos forasteiros, peregrinos. Nós sabemos que o nosso rei estabelecerá o seu reino plenamente em toda a terra. Por isso nós trazemos o valor deste reino para esta era. A gente traz o futuro para agora. Nós vivemos como cidadãos do reino eterno de Cristo desde já. Amém. E eu quero concluir essa pregação falando, então, deste reino eterno, que é Cristo Jesus. A partir do versículo 21, Lucas vai tirar o foco totalmente de João Batista. Lucas é um dos evangelistas que mais fala de João Batista. Mas aqui ele vai mudar o foco completamente para Cristo e vai praticamente esquecer João Batista. Agora, o evangelho é sobre Jesus. Jesus é o rei do reino de Deus. É ele quem salva os justos. E é ele também quem aplica o juízo sobre os injustos. Ele é quem tem a pá para limpar a eira do mundo. É ele quem ajunta o trigo. E é ele que queima a palha. É diante dele que nós nos apresentaremos no último dia. Ele é quem julgará todos e promulgará a sentença. E em sua primeira aparição nesse evangelho, Lucas volta um pouco no tempo para poder falar do seu batismo. Veja, ele já encerrou a sessão sobre João, inclusive disse que João foi preso, mas ele volta um pouco para falar do tempo em que Jesus foi batizado. Sim, Jesus, que nunca pecou, não tinha do que se arrepender,
se submete ao batismo como um sinal de identificação conosco e como um símbolo do sacrifício que ele vai oferecer na cruz em nosso favor um pouco mais tarde. E já que no seu batismo Jesus é anunciado pelo próprio Pai como Rei do reino de Deus, o céu se abre e uma voz do céu diz a Cristo: você é meu filho amado, em você eu me agrado. Esse título de Filho de Deus, ele se aplica literalmente a Cristo, porque Jesus é o Filho eternamente gerado pelo Pai. Mas o título Filho de Deus também é o título que o Messias recebe no Salmo 2, versículo 7. E o Espírito Santo também testifica aqui o ministério de Cristo descendo sobre ele de forma corpórea, em forma de pomba. Jesus é o Cristo. João estava correto. O reino de fato havia chegado. O reino messiânico, os últimos dias haviam chegado. Mas o que João não sabia, e que também nós também não sabemos, é como seria essa era escatológica. Quanto tempo duraria esse ano aceitável, este período de graça, de oferta de perdão, de remissão de pecados, e quando Deus fecharia a porta da arca e enviaria o juízo final. Meus irmãos, nós ainda estamos vivendo o tempo da graça. Ainda estamos com a porta da arca aberta. E não sabemos quanto tempo essa graça vai ser ofertada. Portanto, hoje é dia de buscar a Cristo. Se você que está me ouvindo aqui, ou pela internet, se você deseja entrar nesse reino, não importa se você já tenha crescido em um ambiente religioso, ou seja, a primeira vez que você está ouvindo esse apelo, se a palavra de Deus te convenceu, porque eu não convenço ninguém, eu quero convidar você a orar, confessando os seus pecados a Jesus, recebendo-o como Senhor da sua vida. Ele já é Senhor e será Senhor eternamente sobre céus e terra, mas você pode recebê-lo como Senhor da sua vida, como seu Senhor. Tanto você que está aqui, como você que pode estar me ouvindo depois. Você pode fazer isso agora mesmo em oração. E eu quero também convidar todos nós aqui a fazer em oração a mesma pergunta que esses grupos fizeram aqui. O que devemos fazer? Essa pergunta soou bastante nesse trecho que nós lemos. O que devemos fazer? Cada um dos grupos perguntando. O que devemos fazer? Como eu posso, no poder do Espírito Santo, em minha área específica de atuação, promover a justiça do reino de Deus neste mundo? Como a minha fé em Cristo pode se manifestar em frutos de verdadeiro arrependimento neste lugar onde eu estou hoje, nesta família, neste trabalho, nesta faculdade? A gente vive uma era de graça, que culminará em salvação eterna para aqueles que recebem desta graça pela fé e condenação eterna para aqueles que se recusam a aceitar essa oferta. Portanto, vivamos como pessoas que já entraram por esta porta, que já entraram neste reino, disseminando esta graça e justiça neste mundo. Tenhamos a mesma urgência de João para anunciar o evangelho completo, a mesma coragem para denunciar o pecado, mesmo de autoridades, mesmo debaixo de perseguição, e tenhamos o mesmo amor e reverência por Jesus, o Rei, de quem também nós não somos dignos de soltar as correias das suas sandálias. E ainda assim Ele, por nós, na cruz do Calvário, morreu para que pudéssemos entrar em seu reino para sempre, para que pudéssemos dizer como o ladrão disse para ele, ali na cruz ao seu lado: lembra de mim quando você entrar no seu reino. Ao que ele respondeu: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela sua palavra. Quero te agradecer pela sua bondade para conosco, Pai. Quero te agradecer por esse tesouro em vasos de barro como eu, pelo privilégio de ser um proclamador desse evangelho, de pregar essa palavra. Obrigado, Jesus.
Eu não sou digno de soltar a correia das suas sandálias. Mas que nome glorioso de proclamar, que privilégio bendito. Obrigado também pela vida do nosso pastor Cacau, ó Deus. Nós celebramos o seu ofício nessa noite, porque o Senhor deu pastor para a igreja. E a gente pode todo domingo chegar aqui, ouvir a palavra de Deus. E a gente pode ligar para ele, mandar um WhatsApp, para a gente poder ter orientação de como aplicar o evangelho nos problemas que nós estamos passando, Deus. Um homem que sabe das suas limitações, sabe que não é terapeuta, não é cientista, não é professor. Bom professor ele é. Mas é um zelador da palavra de Deus, um servo fiel do Senhor, que se põe aqui como pastor do Supremo Pastor de Cristo. Continue abençoando a sua vida e continue dando a Ele aquilo que Ele mais pede, fidelidade. Fidelidade no Evangelho, fidelidade a Cristo Jesus. E nós também, ó Pai, que estamos às vésperas do concílio, eu, Ranieri, eu oro por nós, ó Pai, o Ranieri já pastor no seu concílio de condução, e a mim, ó Pai, entrando neste chamado, que o Senhor também nos abençoe, ó Pai, no nosso ministério, para a glória do Teu santo nome, que também sejamos fiéis, até que o Senhor venha ou nos leve para Ti. Deus, salva pessoas por meio dessa pregação. Toda pessoa que ouviu essa mensagem não precisa ser jogado fora. Está sendo convidado pelo Espírito Santo nessa noite para entrar no reino. Não por medo do fogo, mas por amor ao Cristo Rei, pela justiça, por fome, sede de justiça, por estar cansado, sobrecarregado nessa era de competição, de violência, de desigualdade, de pobreza, de sofrimento e querer Jesus. O seu coração não sabe o que quer, mas a tua palavra sabe o que este coração quer. Este coração quer Jesus Cristo, quer Jesus de Nazaré, quer verdade, quer beleza, quer bondade, quer sinceridade, quer a fonte de todo bem, de todo prazer, que ele nem imagina que possa existir. Porque nós não temos nada comparado nessa terra à glória que há na face de Cristo. Mas o Senhor pode nos dar, ó Deus. Como diz a canção que nós cantamos, os teus olhos, a tua fidelidade leva a nossa vida muito mais além do que a gente possa imaginar. Ajuda-nos, Senhor. Se alguém está em dois caminhos, quebra esse coração, traz ao arrependimento, traz de volta a comunhão. Se alguém aqui simplesmente recebeu um batismo de água, se alguém não está aqui vindo para ser batizado, mas na verdade é uma raça de víboras, na verdade está com o coração cheio de veneno, mortal, é um descendente de Satanás. Senhor, que este coração seja quebrantado, que arrependimento genuíno aconteça, ó Deus, que frutos de verdadeiro arrependimento possam ser vistos nessa vida, por amor do Teu nome, Senhor, porque só o Senhor pode nos converter, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, Pai. E nós que já estamos neste reino, que possamos também nos arrepender diariamente dos nossos pecados e perguntarmos-nos em todas as situações para a profecia da Tua palavra, que nós não temos mais o João Batista para perguntar, mas nós temos aquilo que o Senhor deixou de revelação nas Escrituras, olharmos para ela sempre perguntando todos os dias: o que eu posso fazer? Está acontecendo isso e isso na minha vida, o que eu posso fazer? O que devemos fazer? Porque estamos aqui, esse é o tema de uma série de pregações aqui, para que serve a igreja neste mundo? O que devemos fazer para que o reino de justiça de Cristo seja estabelecido aqui e as pessoas fiquem inconformadas, perplexas diante da vida do reino de Deus, neste reino de injustiça, para a glória do Teu nome, para que o Pai seja glorificado pela luz das boas obras. E leva-nos em paz para nosso lar, continua falando conosco nos PGs, quando nós estivermos comentando sobre essa pregação, que o Senhor continue nos falando por meio da Tua palavra, Senhor Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça daquele que não somos dignos de desatar as sandálias, a graça daquele que vem com a pá nas suas mãos. Que bom que a paz está nas mãos dele e não de outro. Aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, que a graça deste
seja sobre todos nós. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo também esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos.